7 hábitos que fizeram Napoleão Hill ganhar 14 vezes mais. Ensinado por seu mentor. No início de sua carreira, Napoleão Hill não era rico. Na verdade, ele estava longe disso. Ele escrevia, pesquisava, entrevistava pessoas poderosas, mas o dinheiro mal cobria suas despesas. Ele tinha talento. Tinha inteligência. Mas faltava algo que ele ainda não sabia nomear. Tudo mudou quando ele se aproximou de Andrew Carnegie. Carnegie não via Hill como um simples escritor. Via como um projeto. E em uma conversa privada, Carnegie fez algo incomum. Ele não ofereceu dinheiro. Não ofereceu um emprego. Ele ofereceu um sistema. Um conjunto de hábitos mentais e comportamentais que, segundo ele, separava pessoas comuns daquelas que acumulavam fortunas. Hill aceitou sem saber que isso mudaria sua vida para sempre. Durante anos, ele aplicou esses hábitos silenciosamente, enquanto escrevia e entrevistava os homens mais ricos do mundo. E os resultados foram claros. Sua renda se multiplicou. Sua influência cresceu. E sua capacidade de criar oportunidades disparou. A seguir estão os 7 hábitos que fizeram essa transformação acontecer. Hábito 1. Pensar em termos de resultado, não de esforço. Carnegie ensinou que pessoas pobres pensam enquanto trabalham. Pessoas ricas pensam em qual resultado desejam. Hill parou de perguntar quanto tempo algo levaria. Passou a perguntar quanto aquilo poderia render. Esse simples ajuste mudou todas as suas decisões. Hábito 2. Selecionar cuidadosamente quem influencia sua mente. Carnegie alertou Hill que sua mente era seu ativo mais valioso. E tudo que entrava nela moldava suas escolhas. Hill passou a reduzir contato com pessoas negativas, confusas ou sem direção. E se cercou de pessoas que pensavam grande. Seu padrão mental mudou. E sua renda seguiu o mesmo caminho. Hábito 3. Decidir rápido e não voltar atrás. Os homens mais ricos que Hill entrevistou tinham algo em comum. Eles decidiam rapidamente. Carnegie explicou que indecisão custa mais do que qualquer erro. Hill passou a tomar decisões com firmeza. E a confiar em sua capacidade de ajustar no caminho. Isso acelerou seu crescimento de forma drástica. Hábito 4. Transformar metas em compromissos. Carnegie disse a Hill que um desejo só se torna poderoso quando vira um compromisso emocional. Hill deixou de ter metas vagas. E passou a se comprometer com resultados específicos. Essa clareza fez com que oportunidades começassem a se alinhar. Hábito 5. Controlar o próprio estado emocional. Carnegie ensinou que pessoas que perdem o controle emocional perdem o controle da própria vida. Hill aprendeu a não reagir impulsivamente. A observar antes de agir. Isso tornou-o mais estratégico e mais respeitado. Hábito 6. Criar uma imagem clara de quem você está se tornando. Carnegie dizia que você nunca supera a imagem que tem de si mesmo. Hill passou a se visualizar como um homem de influência e valor. Com o tempo, o mundo passou a tratá-lo dessa forma. Hábito 7. Nunca competir. Sempre colaborar. Os maiores ganhos de Hill vieram quando ele deixou de tentar vencer pessoas e passou a construir alianças. Carnegie explicou que poder verdadeiro vem de redes, não de confrontos. Ao aplicar isso, Hill multiplicou suas oportunidades. Esses 7 hábitos não pareciam revolucionários. Mas juntos criaram algo raro. Consistência mental. E consistência mental cria riqueza. Napoleão Hill não ficou mais rico apenas por escrever livros. Ele ficou mais rico porque mudou como pensava, decidia e se posicionava. E tudo isso veio do sistema silencioso que seu mentor lhe ensinou. Não técnicas de venda. Não truques rápidos. Mas hábitos internos que mudaram seu destino.
Quem entende esses 7 princípios não depende de sorte. Cria o próprio caminho. E foi assim que Napoleão Hill multiplicou seus ganhos e construiu seu legado. Quando Napoleão Hill percebeu que sua renda estava crescendo de forma normal, ele ficou inquieto. Não porque estivesse desconfortável, mas porque queria entender o motivo real. Ele sabia que não era sorte. Não era apenas talento. Era algo mais profundo. Ao revisar seus últimos anos, Hill notou um padrão invisível. Todas as oportunidades que surgiram vieram depois que ele passou a aplicar os hábitos ensinados por Carnegie de forma consistente. O primeiro grande salto financeiro veio quando ele parou de aceitar projetos que não levavam aonde queria chegar. Antes, Hill dizia sim para qualquer coisa. Artigos mal pagos. Trabalhos sem visibilidade. Promessas vazias. Depois de Carnegie, isso mudou. Ele passou a perguntar uma única coisa antes de aceitar qualquer proposta. Isso me aproxima do homem que estou me tornando. Se a resposta fosse não, ele recusava. Essa simples decisão eliminou meses de desperdício. O segundo grande salto aconteceu quando Hill parou de negociar com medo. Antes, ele aceitava valores baixos por insegurança. Depois, passou a estabelecer termos claros. Não porque se tornou arrogante, mas porque passou a confiar no próprio valor. Carnegie havia lhe ensinado que quem cobra pouco ensina o mundo a tratá-lo como pouco. Hill internalizou isso. O terceiro salto aconteceu quando ele percebeu que riqueza e influência caminham juntas. Carnegie não era poderoso apenas porque tinha dinheiro. Tinha dinheiro porque era poderoso. Hill passou a investir tempo em relações estratégicas. Não em quantidade, mas em qualidade. Uma única conexão certa abriu portas que sem contatos comuns nunca abririam. O quarto salto veio quando Hill aprendeu a falar menos. Ele entendeu que pessoas influentes escutam mais do que falam. Antes, ele tentava impressionar. Depois, passou a fazer perguntas. E quem faz perguntas se torna interessante. O quinto salto veio quando Hill passou a tratar o tempo como capital. Ele parou de desperdiçar horas com distrações, com conversas vazias, com tarefas que não geravam retorno. Cada hora passou a ser investida, não gasta. O sexto salto veio quando ele passou a proteger sua energia emocional. Carnegie lhe ensinou que pessoas cansadas tomam decisões pobres. Hill passou a dormir melhor, a se alimentar melhor, a se afastar de conflitos desnecessários. Sua clareza mental disparou. E clareza gera dinheiro. O sétimo salto veio quando Hill entendeu algo que poucos percebem. Riqueza não é o que você ganha, e o que você mantém. Ele parou de viver para impressionar. Passou a viver para construir. Cada ganho passou a ser reinvestido com inteligência. Foi nesse ponto que sua renda explodiu de vez. O que parecia milagre era apenas disciplina aplicada por tempo suficiente. Hill não ficou rico porque encontrou uma oportunidade rara. Ele ficou rico porque se tornou o tipo de pessoa que reconhece oportunidades. E isso foi ensinado por Carnegie. Não em aulas formais. Não em livros. Mas em conversas silenciosas, observações sutis e correções diretas. Ao final, Hill percebeu que os 7 hábitos não mudaram apenas sua renda. Mudaram sua identidade. Ele deixou de se ver como um escritor tentando sobreviver. E passou a se ver como um estrategista criando valor. E o mundo respondeu a essa mudança. E por isso que esses 7 hábitos continuam funcionando até hoje. Não porque são técnicas, mas porque constroem uma mente diferente. A mente que atrai riqueza.